O autor desse livro, quando ainda era criança, teve a grande sorte de ter duas pessoas a quem podia chamar de pai. Um deles era seu pai biológico, um típico trabalhador de classe média, formado em faculdade, empregado do governo, com um trabalho estável e considerado bom. Porém, ele é chamado de pai pobre, porque enfrentou dificuldades financeiras após se aposentar. O outro pai, na verdade, era o pai de seu melhor amigo, um homem fora do padrão tradicional. Não chegou a concluir o ensino médio, mas era empreendedor. Já possuía alguns negócios e, no futuro, se tornaria uma das pessoas mais ricas do estado do Havaí. Kiyosaki recebeu ensinamentos desses dois pais e afirma que grande parte da riqueza que conquistou hoje vem justamente dessas lições, principalmente das que recebeu de seu pai rico. Eu não tive esse pai rico, e se você também não nasceu entre o 1% mais rico do país, é bem provável que também não tenha tido. Por isso, vamos aprender com Kiyosaki. Felizmente, ele decidiu escrever um livro que, para mim, foi um dos mais importantes que já li. É sobre esses ensinamentos que vamos conversar aqui. Precisamos entender que existem basicamente duas formas de ganhar dinheiro e duas formas de perdê-lo. A primeira forma de ganhar dinheiro é por meio do trabalho, recebendo um salário. Essa é a renda ativa. A segunda forma é quando você possui algo que gera dinheiro para você, como o aluguel de um imóvel, juros de investimentos ou qualquer outro tipo de aplicação. No livro, isso é chamado de ativo. Guarde bem esse nome. Um ativo gera renda sem que você precise estar presente o tempo todo. Imagine pessoas sentadas em um sofá, sem fazer nada, mas ganhando dinheiro porque investiram em algo que gera renda constantemente. Você gostaria de ser uma delas? Por outro lado, você perde dinheiro quando tem despesas, gastos com alimentação, saúde, educação, lazer e festas. Além disso, existem os passivos, que são bens que retiram dinheiro do seu bolso todos os meses. Um carro, por exemplo, exige impostos, combustível e manutenção. Um celular gera gastos com plano e manutenção. Tudo isso aumenta suas despesas. Esses conceitos são relativamente simples, mas saber diferenciá-los é o primeiro passo que separa os ricos das demais pessoas. Resumindo, a diferença entre ativo e passivo é simples. O ativo coloca dinheiro no seu bolso, enquanto o passivo tira. É importante entender que o dinheiro apenas intensifica o padrão de fluxo de caixa que já existe na sua mente. Se o seu padrão é gastar tudo o que ganha, como acontece com a grande maioria da população, o mais provável é que ganhar mais dinheiro apenas aumente seus gastos. Quem ganha R$1.000 gasta 1.000. Quem passa a ganhar 5.000 passa a gastar 5.000. O problema da educação financeira não é aprender a ganhar mais dinheiro, mas sim aprender a lidar com ele depois que já foi ganho. A classe baixa costuma ter apenas despesas, os ricos cultivam ativos e a classe média muitas vezes compra passivos, acreditando que são ativos. Um dos conselhos financeiros mais comuns é junte dinheiro e compre uma casa, ou compre várias casas para alugar e depois pare de trabalhar. Mas fica a pergunta, uma casa é um ativo ou um passivo? A resposta é, depende. Uma casa gera custos de manutenção e impostos. Ela só se torna um ativo se o que você ganha com aluguel ou valorização for maior do que os custos que ela gera. Antes de seguir esse conselho, é preciso colocar tudo na balança e analisar se realmente é um bom investimento. Até aqui, falamos de conceitos, mas ainda não respondemos à pergunta principal: como ficar rico? Para ficar rico e permanecer rico, existem basicamente 3 caminhos: nascer rico, gastar menos do que ganha ou aprender a ganhar mais do que gasta. Isso pode acontecer aumentando seu salário ou, principalmente, aumentando sua renda por meio da aquisição de ativos. Vamos pensar em um exemplo simples. Imagine que você trabalha em uma fazenda arando a terra e ganha R$5 por hora. Trabalhando 8 horas por dia, ganha R$40 e vai para casa satisfeito. Um dia, decide trabalhar 12 horas e passa a ganhar R$60. Depois, trabalha 16 horas e chega a R$80 por dia. Mas chega um momento em que o corpo não aguenta ou o tempo simplesmente acaba. O tempo é um recurso limitado e precisa ser usado com sabedoria. Então você tem uma ideia. Conversa com seu patrão e propõe ganhar por terreno arado e não mais por hora. Ele aceita. Você chama um amigo desempregado para trabalhar com você, paga um salário menor e passa a ganhar uma parte pelo trabalho dele. Assim, além do que você ganha pelo seu próprio esforço, passa a ganhar também pelo esforço dos outros. Com o mesmo tempo de trabalho, você aumenta sua renda. O exemplo é simples, e a vida real nem sempre funciona assim.
Mas a ideia central é clara. Trabalhar apenas por salário dificilmente fará alguém ficar rico, a menos que seja um atleta famoso ou uma estrela de cinema. O segredo é pensar como os ricos pensam. E como os ricos pensam? Eles se esforçam para aumentar sua coluna de ativos, usam o dinheiro para abrir negócios, investir, comprar imóveis e criar fontes de renda. Com o tempo, passam a ter uma renda significativa sem esforço adicional e só então usam esse dinheiro para comprar carros, motos e outros luxos. A maioria das pessoas faz o caminho inverso, prioriza os passivos, querem os melhores celulares, os melhores carros e casas caras, deixando os ativos de lado e se tornando reféns do trabalho. A prioridade dos ricos são os ativos, a dos outros, os passivos. A grande sacada é entender que você não deve trabalhar pelo dinheiro, mas sim aprender a fazer o dinheiro trabalhar para você. Isso não significa que seja fácil. Se fosse, todos seriam ricos. Gastar dinheiro é muito mais fácil do que investir, e é por isso que existem tão poucos ricos. Existe um mundo além daquele mostrado na televisão, onde as pessoas acreditam que felicidade é trabalhar exaustivamente para gastar o pouco tempo livre consumindo e se endividando cada vez mais. Muitas pessoas estudam, se formam e nunca mais voltam a aprender, mas aprender a fazer o dinheiro trabalhar para você é um estudo para a vida inteira.